Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatia, representada pelo presidente Manuel Pratas, que veio aqui nos apresentar a associação e falar um bocadinho sobre o que é a doença, não é, Manuel Pratas? Bom dia. Bom dia. Obrigado desde já pelo convite que nos interessaram e com todo o gosto que estamos aqui a poder dar a conhecer um pouco mais das hemoglobinopatias. Isto são doenças raras e por isso toda a informação que possa ser transmitida é muito importante. Além disso, que aqui esta zona é uma zona em que terá bastantes pessoas que sejam portadores, além de haver doentes, existem muitos portadores nesta zona aqui e por isso a informação é sempre importante poder ser transmitida. O que é essa doença? As hemoglobinopatias. As hemoglobinopatias, ao fim e ao cabo, é um grupo de várias doenças, mas em que há duas principais. Uma chamada talassémia, outra chamada anemia de células falciformes ou drepanocitose. Ambas são doenças diferentes, mas ambas têm em comum o quê? O problema da produção da hemoglobina. E por isso é que se chamam hemoglobinopatias, doenças da hemoglobina. E o que é a hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína. É o principal composto do globo vermelho, do nosso globo vermelho, que é produzido na medula óssea. Toda a gente conhece um globo vermelho, um redondinho, vermelhinho, achatado no meio, tipo um donutzinho, e é uma célula que circula facilmente dentro do nosso organismo, através das veias, não havendo problemas na sua circulação, quando elas são maleáveis. No caso da talassémia, estamos perante uma situação em que a medula óssea desses doentes, esta doença é diagnosticada por volta dos 6 meses de idade, porque é quando deixa de haver a prevalência da hemoglobina fetal que veio do cordão umbilical da mãe, na parte da gravidez e dos primeiros meses, e a partir de 6 meses há uma quebra acentuada da hemoglobina. Ao verificar-se isso, vai-se fazer o estudo e detecta-se que o organismo não está a produzir hemoglobina, ou produz numa quantidade muito pequenina. E então a hemoglobina é uma proteína que tem a principal função é captar o oxigênio e transportá-lo para todo o nosso organismo. Qualquer parte do nosso corpo vive à base do oxigênio. Até a nossa pele só sobrevive através do oxigênio. Não havendo a proteína, não havendo a hemoglobina para captar o oxigênio e transportá-lo para o organismo, automaticamente o organismo começa a falecer. E as pessoas, se não tiverem hemoglobina, automaticamente morrem. Quando se dá essa situação de diagnosticar-se uma talassémia, e na sua versão mais grave, que é quando não produz hemoglobina mesmo, estamos perante um doente que tem uma talassémia major. E isto são doentes que, a partir dos tais 6 meses, começam a fazer para toda a sua vida transfusões de sangue mensalmente. Porquê? Porque só através da transfusão de sangue é que eles conseguem ter acesso à proteína, à hemoglobina de outra pessoa, do sangue da outra pessoa, para poder fazer essa função do transporte do oxigênio. É uma situação muito complicada, porque quanto mais sangue se leva, mais ferro se coloca dentro do organismo, e o ferro depois é um fator, o principal fator que pode levar ao falecimento, à morte destes doentes, porque o ferro em excesso vai-se acumular no coração, vai-se acumular nas veias do cérebro, e o principal impacto nestes doentes são os AVCs e os infartos de miocárdio. E por isso são situações muito complicadas em que há sempre a necessidade de ser feita, além da transfusão, um tratamento de extração do ferro do organismo, chamados explantes. Antigamente era feito de uma forma um pouco mais invasiva, uma forma mais dolorosa, era uma bomba infusora durante 8 horas, 5 dias por semana.
pegada na barriga do bebê, basicamente. Hoje em dia já temos a opção de quelantes orais, os comprimidos, que traz uma qualidade de vida muito maior. No caso da outra doença, estamos a falar da drepanocitose, ou também conhecida como anemia de células falciformes. E aí o que é que acontece? Há produção na medula destes doentes, há produção de hemoglobina, só que ela produz uma hemoglobina anormal, chamada hemoglobina S. E automaticamente essa hemoglobina S vai ser um fator em que vai transformar o globo vermelho, o tal dónutozinho redondo que nós conhecemos, numa célula em forma de foice, ou seja, em forma de lua em 4 minguante, dura, mais rígida, começa a ter tipo uma camada tipo um amendoim, uma casca de amendoim, e começa a circular mais dificilmente no organismo. E quando existem fatores externos, como desidratação, falta de oxigênio, um calor extremo, frio extremo, mudanças bruscas de temperatura, uma variedade imensa, até o stress nestes doentes pode provocar uma crise. E então o que acontece é que estas células, quando sob esses fatores, começam a poder a começar a unir-se entre si e bloquear os vasos. Um capilar, um vaso qualquer no nosso corpo, e aí nasce um bloqueio e uma crise, e desencadeia-se uma crise de dor, que é a manifestação clínica destas doenças. São dores muito severas. Os doentes a determinado nível, principalmente na parte jovem e adulta, já têm que ser as dores atacadas, entre aspas, com analgésicos bastante fortes, como morfinas, petidinas, medicamentos que não são de acesso livre aí nem nos centros de saúde. São doentes que têm que ser acompanhados em urgências hospitalares, e por isso são doentes que também necessitam, quando têm a crise, normalmente necessitam também de fazer transfusões de sangue. Também têm o problema do ferro. Neste caso, o ferro destes doentes não vai tanto para o coração nem para o cérebro, como no caso da talassémia, mas vai mais para o pâncreas e para o fígado. E normalmente ambas as doenças são doenças que inicialmente têm estas características, mas depois vão tendo outras consequências ao longo da vida e tornam-se doenças que necessitam de ser acompanhadas por uma equipa multidisciplinar, desde ortopedia, cardiologia, oftalmologia, otorrino, endocrinologia, todas as especialidades, não só a hematologia, que é a especialidade base, e são doentes que vivem com grande incapacidade a sua vida. Manuel, essa doença, ela é transmissível, por exemplo, de pai para filho? É genética? São doenças hereditárias. Hereditárias. Ou seja, estas doenças não são contagiosas. Não são contagiosas. Não se pode apanhar uma doença dessas que não seja através da transmissão genética de pais para filhos. E mesmo assim, dois portadores, ou seja, duas pessoas que tenham essa anomalia genética presente no seu organismo, quando há a produção, digamos assim, de um feto, não significa que que esse bebê possa ser portador como os pais, mas pode ser um doente, se apanhar os dois genes anormais, digamos assim, do pai e da mãe. Podem ser portadores como qualquer um deles, só apanharem apenas um gene anormal, ou até pode ser uma criança que não tenha nada, porque se os pais são portadores, têm um gene bom e um gene mau, entre aspas. Se ele apanhar os dois genes bons de cada pai, automaticamente deixa de haver transmissão da doença daí para a frente. Pronto. Mas apenas se transmite geneticamente. São doenças que têm historicamente chegaram a Portugal. Elas não são, digamos assim, doenças nossas, entre aspas. Nós fomos com as nossas descobertas e com as nossas a mixlânea de comunidades que entraram em Portugal, trouxeram este tipo de patologias, nomeadamente a talassémia. É uma doença mediterrânica, em que existe muito nos italianos, nos gregos, nos cipriotas, nos turcos, toda a bacia do Mediterrâneo e também no norte da África, e nós trouxemos através da invasão dos fenícios.
para cá. E normalmente foi até a zona de Coimbra, a zona do Mondego, que eles chegaram, e por isso a doença, a talassémia, basicamente tem muito prevalência em termos do Algarve, do Alentejo, da zona do Ribatejo e até à zona do centro. No caso da drepanocitose, já foi um gene trazido por volta de 1500 nas nossas descobertas, em que nós detectámos que quem era portador daquela anomalia genética, em que as células eram forma de foice, não tinha maior prevalência de não apanhar a malária. Ou seja, essa anomalia genética era uma prevenção contra o bicho da malária, a picada do mosquito. E então nós trouxemos para os arrozais do Sado e para os arrozais daqui de Coruche, da zona de Coruche, pessoas portadoras dessa anomalia, porque eram as únicas que conseguiam trabalhar nos arrozais, águas mortas, em que existe muito mosquito e que não adoeciam. E o papel da Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatia, qual que é o papel dessa associação com os doentes, os pais e na sociedade em geral? A associação faz este ano, no dia 19 de novembro, 25 anos, os seus 25 anos, as bodas de prata, e nasceu da vontade de pais doentes e alguns médicos que na altura, estamos a falar há 25 anos, que estavam dispersos, não se conheciam, estas doenças sendo raras hoje em dia, naquela altura ainda eram mais, e então juntou-se esforços para se tentar lutar por alguns direitos, alguns benefícios, algumas melhorias nos tratamentos destes doentes. A associação, a grande finalidade dela é dar conhecimento, tentar informar os pais, as famílias do que são as doenças, como podem ter acesso aos benefícios, aos acessos do cuidado de saúde, estar em termos de diálogo com as entidades oficiais para a produção de leis que possam ajudar na vida do dia-a-dia destas crianças, destes jovens, destes adultos, que apoiar também os pais, porque não é fácil ter uma criança destas, psicologicamente são doenças muito afetantes, não só para a criança em si ou para o jovem que a tem, que sofre desde que nasceu com ela praticamente, mas principalmente para a família, que não percebe o que é que tem, que tipo de doença é, e que vê um filho a sofrer e não sabe como fazer. E então a associação aí tem um papel muito importante em dar a conhecer, falar da realidade, indicar opções, indicar pessoas que possam ajudar estas famílias. E depois temos também toda uma parte de atividades que desenvolvemos em projetos, normalmente com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação, em que fazemos palestras, fazemos excursões com eles, visitas a museus, visitas à área cultural, ou seja, aquilo que estes doentes, porque são pessoas normalmente de classes um bocado desfavorecidas, aquilo que eles normalmente no dia-a-dia não têm acesso, a associação tenta lhes proporcionar. Uma prática desportiva leve, conhecer música, levá-los a um cinema, um teatro, ou seja, toda essa parte é também uma função, porque psicologicamente ajuda bastante os doentes e os pais também. Nós tínhamos até há pouco tempo uma psicóloga, uma assistente social a trabalhar connosco, que fazíamos muito trabalho na parte de grupos de autoajuda para os pais, grupos de autoajuda para os jovens, para que eles consigam viver melhor com a doença, e que hoje em dia basicamente se consegue viver, desde que sempre com uma terapêutica e um acompanhamento clínico regular. Estamos mais ou menos bastante melhor do que estávamos há 25 anos atrás, quando criámos a associação. Mas ainda há muito para fazer, ainda há muitos hospitais a nível do país que não sabem o que é isto. Há doentes que chegam a umas urgências hospitalares com uma drepanocitose, com uma crise de dor, e muitas vezes, como necessitam desse tipo de medicamentos mais fortes, muitas vezes são identificados como toxicodependentes, por exemplo. Muitas vezes não se percebe porque é que a pessoa tem dor,
se a pessoa é branca e isto, a drepanocytose, por exemplo, é normalmente um gene africano. Como é que uma pessoa que tem pele branca tem essa doença? Ou seja, ainda existe muito esses mitos, ainda existe muitos esses entraves que nós temos que, como associação, todos os dias, e estas oportunidades que nos dão de poder falar às pessoas, é muito importante, porque muitas vezes a informação que lhes chega é via internet e quando lhes dizem que têm uma doença destas, as pessoas atualmente vão para uma internet, e na internet encontra-se tudo, e principalmente o pior de tudo, e muitas vezes as pessoas acham que é aquilo e que o seu filho tem, e então às vezes entram numa situação psicologicamente muito mais grave do que aquela que deviam de ter, porque não estão informadas, e a informação hoje em dia é fundamental. Manuel, para terminarmos aqui a entrevista, o que é que o doente de hemoglobinopatia não pode abusar ou fazer durante toda a vida? É assim, como falámos, há uma questão fundamental, o ferro, ou seja, tentar evitar uma alimentação rica em ferro, tentar, por exemplo, fazer, em termos de drepanocitose, o esforço físico muito acentuado, porque isso pode ser o fator desencadeante de uma crise de dor. Hidratação, muita hidratação. É uma constante que estes doentes têm que fazer, e depois toda uma terapêutica com ácido fólico para a produção, para auxiliar a produção de hemoglobina, e outras terapêuticas que têm. Mas nós tentamos na associação que quer os jovens, quer as crianças, quer os adultos consigam ter, dentro das limitações que têm, das incapacidades que têm, e que são muitas, consigam ter uma vida normal, consigam perceber o que é a sua doença, aceitar a sua doença, porque às vezes o problema de aceitar as doenças que se tem, por vezes é um entrave muito grande. A parte psicológica tem que ser muito bem trabalhada nestes doentes, mas de resto são pessoas normais, pessoas normalmente até inteligentes, seguem os seus cursos, conseguem entrar no mercado de trabalho com alguma dificuldade, tal como qualquer pessoa que tem uma deficiência, mas pronto, o caminho faz caminhando, como se costuma dizer, e nós temos esperança. A associação vive pelo menos com essa esperança de que aos poucos os nossos doentes possam ser ditos, entre aspas, normais, como qualquer pessoa que é, porque eles assim o são. Para os ouvintes que queiram saber mais sobre essa doença, ou que queiram ajudar a associação, como é que deve contactar, ou como é que deve fazê-lo? Nós temos o nosso site, que é www.appdh.org.pt, ou mais atualizado e constante atualização, o nosso Facebook, APPDH Hemoglobinopatias, e aí terão toda essa informação dos apoios, como nos podem dar. Nós neste momento temos um a decorrer, estamos inseridos numa campanha muito importante da rede multibanco chamada Ser Solidário, que está em todos os multibancos do país, em que existe, a pessoa vai a transferências, Ser Solidário, e depois vai aparecer hemoglobinopatias, e então a pessoa em qualquer multibanco pode dar o seu apoio, 1 euro, 2 euros, 10 euros, aquilo que quiser, que todo o apoio que nos possam dar é fundamental. Pronto. E no site e no Facebook nós estamos constantemente a fazer campanhas, a desenvolver, a dar informação. Foi lançada uma lei muito importante de apoio às pessoas que têm a deficiência, nomeadamente na parte de poderem complementar um apoio social com um emprego, com o vencimento de um emprego, sem que haja corte do subsídio que ele está a usufruir. Isso é muito bom. Porque as pessoas chegam a um ponto em que às vezes se tornam, pelas regras que existem, subsídio dependentes, porque se começarem a trabalhar automaticamente lhes é cortado os subsídios. E então a nova lei que foi lançada pela Secretária de Estado para a Incapacidade
doutora Ana Sofia Antunes, vai de certeza vir trazer muitas vantagens aos nossos doentes e a todas as pessoas que têm uma deficiência. Agradecemos aqui a presença da Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatia, representada pelo Sr. Manuel Pratas e também já agora pela vice-presidente Tereza. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigado nós. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.